Olá, seja bem-vindo ao programa Cidadania. Nosso episódio de hoje é sobre o luto, aquele sentimento profundo de tristeza pela morte de alguém e a importância de se viver esse sentimento e as fases. Nosso convidado é o psicólogo Henrique Souza, cofundador da clínica Eureka, que vai conversar conosco. Olá, Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania. Conta pra gente o que é o luto. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Vamos falar então sobre luto. O luto, ele é definido como a resposta que a gente tem psicologicamente. Qual é a nossa resposta a partir da perda de alguém ou de algo, tá? Mas especialmente de alguém. Quando a gente fala de luto, normalmente a gente está falando da resposta que a gente tem à perda de uma pessoa para a qual a gente tinha um grande afeto, né? Mas o luto também, hoje em dia, a gente consegue incluir também no luto a perda de um animalzinho, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento. Então, estudar o luto, falar sobre luto é falar sobre a nossa resposta a uma perda de algo com o que a gente tinha um grande afeto, né? Isso que é o luto. Então, às vezes, né, assim, a pessoa pode acabar sentindo, né, assim, esse luto, não só assim, numa morte, mas isso acaba uma relação que a pessoa estava muito envolvida, muito investida ali, um casamento, ou mesmo, né, um namoro de muitos anos, ela entra naquele mesmo processo de luto, quase como se fosse mesmo uma morte. Exatamente. É como se... Vamos imaginar que a nossa vida tem pilares, né? Talvez um grande pilar da nossa vida hoje seja o trabalho, outro pilar é a família, outro pilar daqui a pouco vai ser o esposo, a mulher da pessoa. Agora, quando um desses pilares cai, a nossa primeira reação é ver aquilo como uma grande perda e aquilo nos desestrutura, né? O luto é esse movimento de perder um desses pilares, né? Por isso que dá para a gente falar do luto pela morte de alguém especial, uma pessoa, mas também o luto pela morte de um animalzinho, pela morte, pela perda do emprego. Ou seja, existe um pilar ali na vida daquela pessoa e não existe mais aquele pilar. Agora, o ser humano não é simplesmente como uma casa que se perde o pilar, enfim, não vai se reconstruir, né? O ser humano é mais como uma árvore, como uma coisa viva. Ela perde um galho, mas algo pode ser reconstruído ali, algo pode ser refeito, e é aí que vem o luto. O luto não é tanto um processo depressivo, mas ele é um processo transformativo. A ideia é que a pessoa passe pelas fases, a gente já vai falar sobre isso, e ela saia dali transformada. Ou seja, eu perdi um pilar, mas algo foi reconstruído no lugar daquilo, que pode até melhorar a construção original, vamos dizer assim. E é importante passar, né, vivenciar isso. Também não dá para fingir, não, tá tudo muito bem, né, assim, morreu uma pessoa muito importante para mim e não, sigo em frente, vou fingir que não aconteceu nada. Isso não é saudável, né? Assim, se a gente encontra uma pessoa que está vivendo o luto dessa forma, ou aquela pessoa não era importante, ou a pessoa não está realmente lidando com a dor mesmo, né? Essa metáfora do edifício, da casa, é muito propícia. Uma casa não fica igual se ela perde um pilar. Ou aquilo não era um pilar, ou a gente não está conseguindo ver o dano que isso fez para nós, né? E o problema é que se a gente não identifica que esse pilar foi embora, nem existe um processo de se reconstruir, né? E aí vem a primeira fase do luto, que é justamente a negação. A gente finge que o desastre não aconteceu. Só que aí, se a gente finge que o desastre não aconteceu, a gente está criando uma realidade paralela na qual a gente vive, né? É como se a perda não tivesse acontecido, só que em algum momento a realidade de verdade vai se chocar com essa realidade paralela e a gente vai sofrer, né? A amizade daquela pessoa vai faltar, a presença daquela pessoa vai faltar e a dor não vai poder ser ignorada. Então dá até para ignorar a dor por um tempo, mas depois a própria realidade vai bater de frente com a pessoa. E a ausência daquela pessoa vai machucar. E nós estamos vivendo, né, um momento, uma pandemia, muitas mortes no mundo inteiro, né, muita gente passando por esse processo de luto, né, ao mesmo tempo.
E também, às vezes, não conseguem viver esse processo a fundo, porque como tem essa questão sanitária, de contágio, às vezes não dá para, né, fazer, né, o velório, o enterro, o encontro, né, com os amigos e familiares, né, assim, esse é um momento bem, bem particular, né, de como viver esse luto, está um pouco diferente nesse momento atual. Sim, sim, está muito diferente. Em primeiro lugar, porque a gente está sendo confrontado com a morte mais vezes, né? Não era comum antigamente que a gente visse esses números tão altos de pessoas morrendo pela mesma causa, pela mesma doença, e às vezes várias pessoas ao mesmo tempo na nossa família vão morrendo, infelizmente, né? Eu também perdi 4 familiares ao longo da pandemia, não eram tão próximos assim, alguns mais do que outros, e a gente é mais confrontado com a morte, a gente está pensando mais sobre a morte. E por um lado é interessante pensar sobre a morte, porque, bom, é algo que vai acontecer para nós, para o Henrique, para a Roberta, para todo mundo que está assistindo, e a gente tem que ter alguma posição diante da morte, né? Não dá para ignorar que isso vai acontecer. O que vai ser a minha vida até esse momento? O que a morte significa? Então, por um lado, é bom, existe um efeito bom de estar pensando sobre isso. Existe uma perda, assim, uma desaceleração do processo de luto. O luto tende a ser mais difícil se a gente não tem acesso ao corpo da pessoa, vamos dizer, ali naquele momento do velório, no momento das homenagens, de poder abraçar o familiar. Não dá para dizer que o luto vai ser vivido da mesma forma. Existe uma perda, assim. Mas, sabendo que é a realidade, a gente tem que achar jeitos de se adaptar, né, Roberto? E quando a morte acontece assim de uma forma repentina, muito inesperada, é diferente de quando, por exemplo, uma pessoa muito idosa que já era aquela coisa meio previsível, as pessoas até se consolam dizendo, viveu uma vida bem vivida, né, diferente do que, por exemplo, um jovem que morre num acidente de trânsito, é bastante diferente a forma que as pessoas vivenciam esse luto. Sim, muito, muito diferente. Justamente a primeira fase do luto é a negação, porque quando a realidade nos mostra algo desagradável, o jeito mais instintivo e desesperado de lidar com isso é negar que aconteceu, né? Então eu não preciso me preocupar com essa realidade porque ela não é realidade, esse é o primeiro movimento. E esse é um movimento que quando a pessoa já está internada e ela vai adoecendo, é um movimento mais natural, porque lá no fundo a gente sabe, bom, essa pessoa está morrendo aos poucos e a gente tem esperança de que ela volte, mas já existe um preparo na família de, bom, vamos lá, né? Daqui a pouco vai acontecer, vamos digerindo isso. Agora, quando a pessoa morre repentinamente, e especialmente numa morte violenta, que a gente imagina que houve um sofrimento muito grande ali, a dor é maior, né? E o luto, ele pode demorar mais tempo, inclusive ele pode se transformar numa depressão, né? Se não for bem manejado. A gente sabe que, pelas pesquisas, o momento mais difícil de perder alguém é perder um filho jovem ali nos seus 20 e poucos anos. Filho ou filha, né? O pai e a mãe que perdem um filho bebê, por exemplo, sofrem muito, mas é uma dor bem menor em termos do tempo que o luto leva, de como ele digere aquilo. É uma dor menor, apesar de ser enorme, é menor do que a dor de perder um filho, vamos dizer assim, nos seus 20 e poucos anos, um filho jovem, né? Porque o pai vê todo aquele trabalho que ele teve de criar o filho, ele vê a personalidade que o filho tem, os sonhos que o filho tem, e daqui a pouco aquilo é mutilado, né? Então existe uma diferença de quando a gente perde a pessoa e de que forma a gente perde a pessoa que vai afetar no luto. E você falou em tempo de luto, existe um tempo previsto, esperado, saudável, digamos assim, para se viver esse luto e conseguir atravessar? Sim, sim. Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas existe uma ideia geral, assim, né, de que um luto tende a ter de 6 a 12 semanas, né, em que a pessoa está processando aquilo. Ou seja, vamos dizer que até 3 meses lidando com aquilo está no limite do que é bem tranquilo, bem esperado. Agora, a ideia é que ao longo de 6 a 12 semanas, que ao longo desse tempo, a pessoa vai atravessando as fases do luto e aquilo vai doendo menos, né? Primeiro começa a doer de um jeito diferente. Existe a dor
logo após a perda, que é aquela dor pungente, assim, de putz, caiu a ficha, essa pessoa não tá mais aqui, e aí eu até tenho que lidar com os meus hábitos, né? Digamos que eu ia na casa da pessoa no domingo, e aí chega o domingo e eu tenho aquele impulso de ir, e aquilo dói muito porque não vai acontecer. Essa dor mais pungente. Com o tempo fica aquela dor mais. Uma dor mais suave, mas que dói mais constantemente. Que é ficar pensando o que que eu deveria ter falado para aquela pessoa, o que que eu deveria ter feito com ela que eu não fiz, né? Olhar para as pessoas que ficaram e ver que elas estão muito tristes. Mas ao longo do tempo, a ideia é que essa dor vai mudando de forma, mudando de intensidade. E ao longo desses meses vai amenizando, né? Então, Henrique, você já começou a falar aqui da primeira fase, né? É uma referência, né? Assim, para organizar, para as pessoas conseguirem entender melhor, né? Não é que todo mundo vá viver o luto exatamente igual, não deixa de ser um processo pessoal, né? São pontos de referências. O que que a gente quer quando a gente dá esses pontos de referência para o paciente ou para o cliente? A gente quer que ele não se torture ou não se julgue ou não se faça mais mal por achar que ele está agindo de uma forma errada, por achar que ele está louco, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela pensa assim, nossa, eu tenho tido esses pensamentos de negociar e de pensar no que eu deveria ter feito, e eu penso assim, eu não deveria estar sentindo tudo isso, eu não deveria estar pensando, eu devo estar louco. Quando a gente tem essas 5 fases, a pessoa olha e pensa, não, pera, isso é esperado. E quando ela se dá conta de que é esperado, é como se fosse um abraço nela, assim, né? Tipo, não, pera, eu não tô maluco. Claro que pode chegar um momento, uma intensidade, uma magnitude que a pessoa está com depressão, né? Já não é mais luto. Mas durante esse tempo do luto, a gente tem que saber reconhecer que, peraí, isso é esperado. Por isso que a gente incentiva a pessoa a conhecer as 5 fases. É para ela não acabar se julgando demais e atrapalhando ainda mais o processo, né? Porque isso também é uma coisa natural, esperada, né? Da pessoa achar que só ela está vivendo aquilo, ninguém mais já passou por aquilo, né? Assim, não era para eu estar me sentindo assim, não deveria, né? Assim, tem essa cobrança, isso também é esperado. É um sintoma normal do luto e de muita coisa na nossa vida, porque as pessoas não são transparentes, né, Roberta? No sentido de que eu olho para a Roberta agora, eu não sei exatamente o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, a história da Roberta, não consigo enxergar nada disso. A gente não é transparente. Assim como a gente tem esse controle de quanto que a gente vai se abrir para os outros, para nós, só que a gente é transparente para nós mesmos, pelo menos em alguma medida. Então eu não consigo fugir do que eu estou sentindo, fugir do que eu estou pensando. E aí acaba que às vezes eu comparo como que parece que o luto está sendo vivido por outra pessoa, ou seja, e ela esconde certas coisas que ela não quer deixar transparentes, até para não gerar desconforto nos outros. Só que a gente compara essa visão arrumadinha com a visão que eu tenho, que é uma visão crua dos bastidores, vamos dizer assim, né? Comparar o palco do outro com o meu bastidor é um negócio traiçoeiro. Por isso que a pessoa se identificando nas 5 fases, ela consegue se acalmar e pensar assim, não, pera, eu não enlouqueci, eu perdi uma pessoa importante, isso é esperado. Você falou aí da primeira fase, qual seria então a segunda fase? Vamos lá, a gente começa sempre com a tal da negação, né? Depois, o que acontece é que a gente tem uma fase de raiva, né? Depois vem a de barganha, mas no segundo momento a gente tem a fase de raiva. O que é a fase de raiva? A ideia é que a gente percebe uma certa injustiça no que aconteceu e a gente quer resolver essa sensação de injustiça direcionando aquela raiva para alguém. Então, a fase de raiva tem o principal sentimento ali que domina é o sentimento de injustiça. Putz, tá errado, essa pessoa não merecia ter morrido dessa forma, não merecia ter morrido nesse tempo, ela não merecia ter morrido desse jeito. Tem muito essa questão de, pô, foi dado para ela um fim que não era um fim justo, ou que eu imagino que seja justo. E essa é a fase em que a gente tende a se isolar um pouco mais e ser muito mais reativo com as pessoas. Então é aquela fase em que a gente para de querer falar sobre, a gente se irrita quando tentam nos consolar, né? E a gente dá mais patadas, assim, a gente se estoura, se explode mais com as pessoas.
Por quê? Porque a gente ainda não entendeu, a gente não conseguiu integrar o fato de que foi uma injustiça, ou o quanto foi injusto ou não, ou tirar a questão da justiça ou da injustiça da equação. A gente ainda não conseguiu fazer esse processo. No fundo, as fases do luto são todas uma luta contra a realidade, porque a realidade é a morte da pessoa. A primeira arma que a gente usa é a arma da negação. Então, não aconteceu. A segunda arma que a gente usa é a arma da injustiça. Não, isso foi injusto. Não deveria ter acontecido. E aí, na terceira, quarta, quinta fase, a gente vai usando várias armas, até que na quinta, que é a última, a gente larga as armas, né? Decide parar de lutar. E é aí que o processo realmente acontece. A raiva, ela vem dessa sensação de injustiça, de que não deveria ter acontecido. E a barganha, logo depois, tem esse movimento de, pô, deveria ter sido eu, mas tem um movimento de repassar as suas interações com a pessoa e pensar em como você deveria ter agido diferente. É o movimento do arrependimento. Então, primeiro tem a injustiça e logo depois existe um movimento forte de arrependimento. Eu não deveria ter gritado com ele. Quantas vezes eu fui egoísta? Quantas vezes eu fui mesquinho? Quantas vezes eu fui chato com essa pessoa? Putz, por que eu fiz isso? A gente é confrontado com aquela desculpa que a gente sempre dá, né? Que é, não, eu vou melhorar nisso aí, mas em algum momento eu vou melhorar. A gente nunca quer melhorar agora. Só que aí a pessoa acabou e a nossa história com aquela pessoa, pelo menos aqui nessa vida, né? Acabou aquela história que a gente tinha com a pessoa. E aí não tem o que fazer. E aí é um movimento de arrependimento e de barganha. Putz, se eu tivesse feito isso, ainda não é a aceitação completa da realidade. Porque a gente ainda tenta lutar contra a realidade, a gente se mete em fantasias e fica imaginando, putz, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E esse é o momento em que a gente rumina mais, né? A ruminação é o processo de remoer um pensamento. Nessa fase a gente tem um pico de ruminação. A pessoa fica mais distraída, ela não consegue dar atenção para as tarefas diárias porque ela está pensando. Voltam cenas na cabeça dela em que ela poderia ter agido diferente, e assim vai, né? E essa fase, ela dá para prevenir de certa forma, no caso, né, por exemplo, se é um idoso, a pessoa, né, já sabe que esse momento, né, da despedida está se aproximando, aí ela procura já não deixar, né, assim, arestas, ou ela é inevitável, sempre vai ter de certo, né, assim, um certo grau de arrependimento previsível mesmo e esperado. Sempre vai ter um grau de arrependimento. Mas uma coisa que a gente trabalha muito com os pacientes especialmente quem está prestes a enfrentar um luto, vamos dizer, é que a pessoa preste muita atenção na qualidade das suas ações e como ela está desempenhando aquele papel em relação à pessoa. Então, eu tive um paciente, por exemplo, a mãe dele estava internada com câncer, um câncer grave, e ele sabia que, de uma forma prática, ele não podia resolver aquele câncer mais do que ele já estava resolvendo, né? Financiando o tratamento. O que ele podia fazer? Ele tinha que olhar para a qualidade do desempenho dele da função de filho. Então, eu estou sendo um bom filho nesses últimos momentos? Se eu tivesse filhos, como que eu quero que os meus filhos me tratem no leito de morte? É menos sobre pensar em como resolver o problema, porque isso não tem como, mas pensar em que tipo de pessoa eu quero ser frente a esse problema, que tipo de filho eu quero ser, que tipo de, vamos dizer, esposo, que tipo de pai eu quero ser enfrentando esse momento. É nessa fase que a gente precisa cuidar com isso. E para evitar essa ruminação, ou seja, ficar remoendo o mesmo problema 1000 vezes, é muito interessante que a gente desenvolva esse reflexo de perceber que eu estou ruminando. Então, eu me pego nesse diálogo mental e eu percebo, opa, estou na barganha, calma, isso não vai me ajudar. Então, é esse movimento constante de perceber que eu viajei, que eu entrei nesse modo barganha e voltar. Percebi, voltei, né? Não necessariamente é você ter uma resposta pronta para cada barganha que você tenta, mas é perceber que esse modo barganha não está ajudando e volta, né? Então, a gente falou da negação, da raiva, da barganha, e qual é a quarta fase? Na quarta, a gente tem a fase da depressão. A fase da depressão ela é a fase mais próxima de você realmente aceitar o que aconteceu, né?
E apesar da fase se chamar depressão, não é que a pessoa esteja diagnosticada com depressão, só o nome da fase. Então, nessa fase ela Não chega a ser uma depressão clínica, digamos. não é uma depressão do humor, né? O humor fica para baixo, deprimido. Como numa estrada, né, que tem uma depressão da via, né? O humor fica deprimido. A ideia é, nessa fase, a gente está mais próximo da aceitação. Então, a gente está encarando a realidade conforme ela é. E qual que é a reação apropriada quando algo muito ruim acontece? É que a gente fique triste, né? Então, curiosamente, a depressão é uma das fases mais genuínas assim, do luto. Porque tu tá olhando para a realidade e tá reagindo conforme a realidade te pede, né? É uma coisa muito triste, a gente fica triste. Só que a depressão é mais do que ficar triste, né? Os sintomas de depressão nessa fase são um desânimo muito grande. Então, existe uma perda da vitalidade, né? A gente perde uma empolgação com a vida. A gente se percebe mais no automático, fazendo as coisas sem pensar, meio que repetindo a vida, fazendo a rotina porque tem que fazer a rotina. E, claro, ainda permanece bastante o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, né? Sobre aquele arrependimento da fase da barganha permanece. Mas agora a gente tem uma depressão do humor. A pessoa fica bem mais desanimada, bem mais triste. Mas a parte boa é que logo depois da tempestade mais escura vem o sol, né? Então, é a fase mais próxima da última, que é a fase da aceitação. Não tem problema nenhum a pessoa procurar ajuda, mesmo estando num luto normal, né? É uma prevenção muito interessante. Digamos assim, o psicólogo supervisionando o seu processo de luto, assim, do tipo, não, tá tudo bem, é isso aí mesmo, ou te dizendo, olha, tem algo estranho aqui nesse movimento, nesse comportamento aqui. Então, a minha sugestão é fazer a terapia preventiva nessa hora do luto, né? Até uma forma bacana de honrar a memória da pessoa falecida é fazer o que ela gostaria que tu fizesses e se cuidar como ela gostaria que tu se cuidasse. Então, eu acho legal a terapia preventiva, mas se a pessoa quer uma ideia geral, assim, eu diria primeiro para conversar com outras pessoas da sua família que também perderam aquele ente querido, ou do seu grupo de amizades, enfim, e ver como é que essas pessoas estão. Né? Mas conversar sinceramente com elas. Olha, como é que tu tá vivendo o teu luto? O que tu tá sentindo? E se tu percebe que, não, realmente todo mundo aqui tá me dizendo que eles estão conseguindo melhorar e eu me sinto muito travado, muito triste ainda, pô, talvez seja o caso de buscar uma terapia. Mas como referência ali, 2 meses, 3 meses, se ali pela marca dos 2 meses a pessoa ainda tá bem mal, tipo assim, a sua rotina mudou, você está dormindo mais, está comendo menos ou comendo mais, teve perda de apetite, teve variações de humor. Se você está muito diferente do seu normal, eu acho que aí vale com certeza buscar terapia e consulta com um psiquiatra também, só para ver, para descartar alguma outra coisa. E essa sugestão que você deu também, né, de conversar com outras pessoas, isso sempre é interessante, né, não ficar tão isolado, né, ver como os outros ali buscar um apoio das pessoas que também conheciam aquela pessoa. É bacana, assim, cada pessoa tem uma personalidade, um jeito de lidar com a coisa. Algumas pessoas não gostam tanto de se expor com relação ao que estão sentindo, mas eu acho que todo mundo se beneficia em alguma medida de conversar com alguém que também perdeu. Em alguma medida se beneficia. Não quer dizer que a pessoa tem que falar todos os dias, que tem que se ligar o tempo todo, mas a gente saber que outra pessoa sente a mesma coisa dá uma sensação de validação, que a gente chama, que é eu não sou maluco, isso é esperado. A gente vê assim fase do luto para isso, mas também olha para a experiência dos outros e pensa, nossa, eu também me sinto assim, ele também se sente assim. Isso acalma, isso ajuda. E a última fase do luto? Qual é? A fase do luto é a fase da aceitação. Essa é a fase em que, mais do que aceitar, como o nome diz, os sintomas de depressão vão diminuindo bastante e a pessoa vai retomando a vida dela. Ao longo do processo inteiro de luto, é normal que haja o que a gente chama de uma desativação da vida. Que, em termos simples, seria a vida da pessoa era ativa e ficou desativada, menos ativa, né? Ela
faz menos coisas, participa de menos eventos, conversa com menos pessoas, é uma vida mais retraída, mais parada. Nessa fase, a pessoa começa a retomar a vida. E justamente, muitas vezes na fase de depressão, o que a gente precisa fazer para passar para a próxima fase? Não é só esperar o tempo passar. Às vezes a pessoa se confunde, né? O luto é só uma questão de tempo. Mais ou menos. Também é uma questão da pessoa se reativar a própria vida. Então pensar assim, como é que eu vivia antes? O que eu parei de fazer por causa do luto? E agora, o que eu tenho que voltar a fazer para voltar àquela vida, mas uma vida agora transformada por essa experiência, uma vida em que eu vi de novo o valor de coisas que eu não dava valor? Tem que ter um movimento da vontade da pessoa, do planejamento da pessoa, de realmente se reconectar com as coisas que ela estava fazendo. Então, a pessoa fazia academia, volta a fazer. A pessoa escrevia, volta a escrever. A pessoa cuidava de um certo bichinho, cuidava de uma certa pessoa. Se reconecta com como era a tua vida. E faz isso também em honra, né, a memória de quem passou. Lembrando que a pessoa gostaria, não gostaria de te ver deprimida, mas gostaria de te ver se reconectando com a vida. Esse é o momento da aceitação. Eu retomo a minha vida e eu estou em paz com o que aconteceu. Eu não estou tentando mais lutar através da barganha, da raiva. Eu estou em paz com o que aconteceu, aquilo já não fico remoendo aquilo o tempo todo. A gente precisa de fechamentos. Um exercício que eu recomendo muito para fechamento é fazer o exercício da escrita terapêutica, que é basicamente separar 20 minutos do seu dia e durante aqueles 20 minutos escrever livremente sobre a perda. Tá? E fazer isso por 3 dias seguidos ajuda muito. Então, o que tem que escrever? O que tu quiser. Então, por 20 minutos escreve ali o que você quiser sobre a perda. E isso ajuda a processar melhor a memória e dar essa sensação de fechamento. Outra coisa que ajuda muito a dar a sensação de fechamento é pensar justamente em como honrar a memória da pessoa. Eu vou escrever uma carta para a pessoa, eu vou visitar alguém que a pessoa gostava, eu vou visitar o túmulo, eu vou fazer uma homenagem nas redes sociais. Pensar em formas de dar essa honra, né, esse respeito e fechar o ciclo. Henrique, muito obrigada pela sua participação e para quem quiser também, tem o site da Clínica Eureka, que é eureka.me. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. Se você tiver algum comentário ou sugestão, entre em contato com a Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!